Câmara aprova em primeira discussão o plano de cargos do Camprev e o que trata da reabilitação de edificações na área central. Terceira edição do Caminhando Juntos homenageia líderes de religiões de matriz africana aqui em Campinas. Olá, muito boa tarde para você. Hoje, terça-feira, 24 de março de 2026. Começa agora o Câmara Notícia de hoje com muita informação e você que nos acompanha em casa pode participar com a gente. Nosso WhatsApp é o 978293776 ou então você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na tela. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Participe aqui com a gente no Câmara Notícia de hoje. E a gente começa com uma dica cultural para você. Teve início a distribuição dos ingressos para a abertura da temporada 2026 da Orquestra Sinfônica de Campinas. A retirada é online e de graça, viu? O concerto acontece nos dias 27 e 28 de março nos Centros de Convivência. Vamos conversar agora com o nosso repórter Felipe Gomes, ele que tem mais informações para a gente sobre o concerto. Boa tarde, Felipe. Boa tarde Tayla, boa tarde para você que está acompanhando a programação ao vivo da TV Câmara Campinas. Olha, é isso mesmo, a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas abriu nesta terça-feira a retirada de ingressos para o primeiro concerto da temporada de 2026. Ingressos esses que são gratuitos, podem ser retirados de forma online e cada pessoa pode retirar até 2 ingressos para vir conferir todo esse trabalho que está sendo realizado pela Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas. A gente está até falando um pouquinho baixinho porque a orquestra está realizando agora o ensaio, mas quem está aqui comigo e vai trazer todos os detalhes, como retirar os ingressos, que dia, o horário, é Vanilton Mafuz, ele que é diretor da Orquestra Municipal aqui de Campinas. Vanilton, seja muito bem-vindo, boa tarde. Primeiro, explica pra gente como quem está assistindo a gente em casa pode fazer para a retirada dos ingressos. Boa tarde. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Simpla. Então, hoje, a partir do meio-dia, eles foram disponibilizados, tem que correr, porque a procura tem sido bem grande. Nós recomendamos, se possível, que você faça pelo computador, é mais fácil e mais seguro, embora seja também possível pelo celular. De qualquer maneira, os ingressos são gratuitos e você tem que retirá-los ou apresentar o QR Code até às 7h30 da noite, porque a partir daí os ingressos que não forem utilizados, nós vamos disponibilizar para quem estiver na fila de espera, sempre tem havido, porque nós queremos contemplar todo mundo que vier. Então a gente não vai deixar nenhum assento vazio. É importante frisar que os ingressos eles são disponibilizados gratuitamente, mas que tem uma quantidade de ingressos para serem preenchidos. Então, até quando vai, ou é pela quantidade, assim que forem preenchidos todos os lugares, os ingressos já estão aí encerrados? Como que funciona? Eles estão abertos e até acabar, né? Eles não são numerados, então você vai pegar, nós disponibilizamos os ingressos possíveis aqui e você vai retirando enquanto houver ingressos disponíveis. Às vezes a pessoa pega e devolve e volta, né, a ser disponível numa plataforma simples. Então é só entrando, tendo disponível, já reserva o mais rápido possível. Então é aberto ao público, tem alguma restrição, tem que ser morador de Campinas ou alguma até certa idade que pode vir, como que funciona? É aberto ao público, não tem restrição de idade, a gente só recomenda, às vezes tem pais que trazem crianças muito pequenas, que ainda dependem de colo ou não tem muita capacidade, né, de resistir a 1h30 de concerto, que evitem até por uma questão deles mesmos e da criança, mas não há restrição, apenas uma orientação em relação a isso. E para quem quer vir aqui conferir de perto esse trabalho, quais são os dias, as datas e os horários que vão acontecer os concertos aqui? A nossa agenda vai estar disponibilizada no Instagram nosso, @Sinfônica de Campinas. Então, só dando um spoiler, então nós vamos ter um concerto que vai ser Noite Espanhola, vamos ter um concerto Pela Paz, vamos ter um concerto São João Sinfônico. Então, são várias experiências que a gente vai proporcionar com estilos diferentes, mas sempre com a mesma eficiência e com o DNA da Orquestra de Campinas, que é conversar com o público, com todos os estilos, com toda a população.
E deste final de semana, quais são os horários e os dias que esses eventos vão acontecer aqui no teatro neste final de semana? Eles vão acontecer agora nessa sexta e sábado, 27 e 28 de março, às 20 horas, no Teatro Interno do Centro de Convivência, Teatro Luiz Otávio Bonier. E qual que é a importância de fazer logo o primeiro concerto da temporada de 2026 gratuito e aberto ao público? Bom, a nossa intenção, como eu disse, a orquestra é sempre ser muito acessível. Então nós temos feito concertos aqui no Teatro de Arena com 7.000 pessoas. Fizemos, algum tempo atrás, na Arautos da Paz, 50.000 pessoas. Então nossa intenção é poder oferecer o máximo possível com facilidade para que ninguém deixe de apreciar e de conhecer a música clássica e a mesma música popular executada pela Sinfônica. Então nossa intenção é sempre deixar isso bem acessível. E eu queria deixar um destaque especial. Esse ano a gente está fazendo a abertura da temporada com uma peça do Carlos Gomes, que é o nosso grande maestro de Campinas, e com duas peças maravilhosas de um dos maiores compositores da história da música, que é o Tchaikovsky, o concerto número 1 para piano, que já foi tema de novelas, é uma música muito conhecida, e a Sinfonia número 1 também, que é maravilhosa. E trazendo convidados especiais também. Um maestro, José Soares, ele é da Filarmônica de Minas Gerais, maestro associado lá, novo, mas muito bom. E um pianista que é genial mesmo, tem 21 anos, esteve com a gente há alguns anos atrás, e ele é simplesmente um dos melhores pianistas do mundo, e vai estar com a gente aqui. E o senhor comentou com a gente agora há pouco nos bastidores da questão aqui do teatro e que, de certa forma, o Legislativo tem um papel aqui relacionado à reforma de um piano. Eu queria que o senhor contasse um pouco aqui pra gente. Essa informação é muito importante. A gente vai ter um concerto para piano. E o piano que vai ser utilizado é um dos melhores pianos do mundo. Existe a marca que é reconhecida como uma das melhores, que é Steinway, e esse é um piano Steinway de Hamburgo, alemão. Ele estava parado há mais de 15 anos, esperando reforma. A reforma era muito cara e ele era um patrimônio, assim, na época era considerado um dos melhores pianos do mundo. Ficou parado. E nós conseguimos recuperar, bem como outros 2 pianos da orquestra, graças a recursos de emenda impositiva de vereador, no caso do nosso vereador Cirilo, que ele, através da emenda, permitiu que nós restaurássemos. Então, para nós, esse concerto também tem esse resgate de um instrumento valiosíssimo, um patrimônio público, que foi restaurado e está voltando a ser utilizado, bem como os outros que já estavam aqui, mas precisavam de reforma e foram totalmente restaurados. E agora, encaminhando para o final da nossa entrevista, este será o primeiro concerto, o concerto de abertura da temporada de 2026. O que a gente pode esperar mais para o ano de 2026 da Orquestra Sinfônica do município de Campinas? Nós dizemos, esse é o concerto oficial, né? Já tivemos outros 2 concertos, tivemos um concerto de despedida do nosso querido maestro Carlos Prazeres, onde nós tivemos 4.000 pessoas fazendo um espetáculo Belchior Sinfônico. Tivemos um concerto em homenagem às mulheres, que foram como se fossem preparatórios para essa abertura oficial, que vai se manter nesse mesmo nível de excelência. Vamos fazer concertos com maestros convidados nesse primeiro semestre, enquanto estamos no processo de escolha do novo maestro, com repertórios muito diferentes. Vamos ter Noite Espanhola, vamos ter Concerto pela Paz, vamos ter concerto, que eu não vou dar spoiler desse aqui, mas vai ser muito especial, um trabalho quase inédito no Dia das Mães. Vamos ter concerto São João Sinfônico também, na Concha, ou seja, a gente vai continuar alternando essa proposta de a música clássica acessível e a música popular de uma maneira, um tratamento sinfônico, um tratamento especial. Tá certo, então, Vanilton, muito obrigado. Obrigado pela disponibilidade de tirar um tempinho e conversar com a gente. Bom, você conferiu aí como participar, garantir o seu ingresso para vir conferir aqui de forma gratuita o espetáculo, os concertos da Orquestra Sinfônica do município de Campinas, de forma gratuita e democrática, aberto para todo mundo. Volto com você aí do estúdio. Muito obrigada ao Felipe pelas informações para a gente. Vamos agora às notícias da metrópole. No Você Sabia de hoje, vamos mostrar um pedacinho da história do cinema aqui em Campinas. Você sabia que a cidade foi uma das pioneiras na produção cinematográfica do Brasil e que o Museu da Imagem e do Som no centro da cidade guarda milhares de registros que contam essa trajetória? Acompanhe agora.
Você sabia que Campinas foi uma das cidades pioneiras na produção de cinema do Brasil? E o Museu da Imagem e do Som, que fica no centro da cidade, fundado em 1970, é um local dedicado a preservar a história do audiovisual campineiro. E agora você vai conhecer esse espaço. Gabi, Campinas é considerada uma das pioneiras do cinema, né? Por que isso? Bom, a gente fez uma pesquisa recente para instalar a exposição que é mais nova aqui no MIS, né, do centenário do cinema. E nessa pesquisa a gente se aprofundou a nossa história, sabendo que em 1923, que ainda era o princípio do cinema, Campinas produziu um dos primeiros filmes do Brasil. Está ali entre talvez terceiro, quarto filme, que se chama João da Mata. E aí, desde então, a cidade começou a ser fomentada para o cinema, porque logo após a epidemia que a gente teve de febre amarela, lá nos 1920, uma das coisas que fez a Campinas Fênix, que fez a gente ressurgir das cinzas, foi o investimento em cinema. E a partir disso, mais para frente, lá em 1970, que surgiu o MIS, o Museu de Imagem e Som? O MIS foi criado a partir de um grupo de jovens universitários que faziam cineclube e que entendiam a importância do audiovisual, de ter um espaço onde a gente pudesse se ver, né, através da imagem, através do som, e também para que a gente pudesse falar do cinema de uma maneira mais organizada. Um deles é o seu Henrique de Oliveira Júnior, que é conhecido como o pioneiro, né, do MIS, faleceu há poucos anos, mas esteve muito presente nessa história toda. E então, ali, mais ou menos nos 68, 70, ele começa a se estruturar como instituição para a cidade, né? O acervo do MIS conta com cerca de 35 mil imagens em 75 coleções, que são divididas em audiovisual, fotografia, música, tecnologia e biblioteca. A gente tem aqui acervo de fotografia, acervo de som, de rádio, de música, de audiovisual, então desde dos gravadores até os projetores. E eu acho que a grande estrela, na verdade, o que chama mais atenção é esse cara que está aqui atrás da gente, que é um projetor de 1930, que foi usado aqui na cidade nesse princípio, né? Ele chegou aqui moderníssimo e, dado o tamanho dele, essa cara aqui, para mim, se a gente estivesse no Museu de História Natural, seria o T-Rex, né? Um dinossauro no meio da sala. É inevitável a gente passar por ele e não se interessar. Com certeza é o que desperta mais a atenção de todo mundo. Em 2025, o museu completou 50 anos, né? Então, qual a importância dele para Campinas, assim, na sua visão? Eu acho que a importância do MIS, acho que tem duas importâncias. Tem a história desse prédio, do Palácio dos Azulejos, que está aqui no centrão, e quase que soterrado pelo futuro, assim, né? Pelo progresso, pelos prédios todos. Então, manter o MIS aqui também é manter esse prédio em pé, né? Porque a custos difíceis de manter ele em pé também, mas o audiovisual tem o poder de que a gente se enxergue, de que a gente conte as nossas histórias. Então, ter um lugar na cidade onde a gente pode ir se conhecer, saber mais da nossa história, é como se a gente tivesse... O MIS é como se fosse um grande álbum de família da cidade inteira, né? Para mim, a importância é essa. Se a gente não souber quem a gente não constrói futuro, né? Agora, meio-dia e 17, atenção motorista, recado para você, viu? Um trecho da Rua Américo Brasiliense, no Cambuí, será bloqueado amanhã, quarta-feira. Essa interdição acontece das 8h30 da manhã até as 3 da tarde. Segundo a INDEC, o bloqueio é necessário para um reparo na rede de esgoto sob responsabilidade da Sanasa. O fechamento será no trecho entre a Avenida Norte e Sul e a Rua Comendador Torlogo Downtree. Durante o período, o desvio será feito pelas vias Norte e Sul, Sampainho e também Antônio Lapa. Agentes da INDEC estarão no local, segundo a Prefeitura, para orientar o trânsito. E, em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato
pelo telefone 118. E vamos agora às notícias do Legislativo. Ontem foi dia de sessão aqui na Câmara, a 14ª reunião ordinária, com 11 projetos que foram aí analisados e aprovados pelos vereadores. Vamos às informações com a Mirna Abreu, que tem para a gente mais detalhes. Boa tarde, Mirna. Boa tarde, Tayla, e boa tarde a você que nos assiste. Na noite desta segunda-feira, 11 projetos foram analisados pelos parlamentares. A Câmara aprovou em primeira discussão 2 propostas de autoria do prefeito. Uma trata da atualização do plano de cargos, carreiras e vencimentos do CAMPREV, que é o Instituto de Previdência do Servidor Municipal. E o líder de governo na Câmara falou sobre a importância desse plano. Um plano de cargo, carreira e vencimento para aquele servidor do CAMPREV, para que ele possa progredir na carreira, ter valorizado todo o seu trabalho, enfim, que ele tenha uma expectativa, né, de uma ascensão dentro daquilo que ele faz, da sua função laboral, para que ele tenha, dessa forma, um estímulo a mais, né, para que ele vai progredir na carreira. Ele entra, ele paulatinamente vai se desenvolvendo, vai mostrando o seu potencial, e isso dá a possibilidade dele ascender na sua carreira dentro do CAMPREV, desse Instituto de Previdência de Campinas. Haddad também falou sobre o projeto que trata dos incentivos urbanísticos e fiscais para a reabilitação das edificações da área central. Ele está ampliando o prazo até 2028. Algumas edificações estavam praticamente abandonadas ou abandonadas. Essas edificações, elas estão sendo restauradas, sendo readaptadas, preservando todo o seu aspecto histórico, toda a sua arquitetura, enfim. E por dificuldade não só econômica, mas também muitas vezes de aprovação de um projeto, esse tempo ele começou a se exaurir, estava quase se esgotando. Então houve por bem encaminhar esse projeto, ampliando o prazo até 2028. Tayla, e além desses projetos, os vereadores aprovaram também a proposta em turno único do vereador Permínio Monteiro, que institui no calendário de eventos do município de Campinas o baile Pérola Negra. E saber que, através dele, com certeza vai ser lei no município, o baile da Pérola Negra, como você disse, onde homenageia as mulheres negras, né, do nosso município, mas também de algumas que se destacaram com o tempo, e tem a justa homenagem que é feita, e dentro desse baile a gente vê a alegria das mulheres negras, das comunidades que se unem, né, os afrodescendentes também, todo mundo participando e mostrando, né, a importância, né, dos eventos que acontecem. E agora Campinas, com esse projeto de lei, com certeza terá no calendário e será de forma oficial o baile da Pérola Negra aqui na cidade. A reunião completa está no youtube.com/TV Câmara Campinas e a pauta com o resultado detalhado no site da Câmara Municipal. É com você aí no estúdio. Muito obrigada, Mirna, pelas informações. Agora, 12h21, o Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu a liminar que barrava a reforma administrativa da Câmara de Campinas. A decisão é do presidente do TJ, Francisco Loureiro. Com isso, voltam a valer as mudanças na estrutura do Legislativo, incluindo os cargos de assessoria dos gabinetes. O tribunal entendeu que a medida busca modernizar a Câmara e atender também às demandas da cidade. Segundo a decisão, a suspensão da reforma poderia prejudicar o funcionamento das atividades legislativas. O desembargador destacou que os gabinetes são essenciais para os trabalhos dos vereadores, como elaboração de projetos, fiscalização e também atendimento à população. A reforma foi baseada em um estudo da USP que apontou que Campinas tinha menos assessores por vereador do que cidades do mesmo porte. A Câmara também argumentou que precisa de estrutura e equipe para acompanhar o crescimento e a complexidade do município. Agora, 12h22, seguimos com as informações do Legislativo, porque a Comissão de Políticas Sociais e Saúde da Câmara de Campinas realizou uma reunião especial para discutir um tema que vai muito além do sorriso, a saúde bucal.
Especialistas alertam que a falta de cuidados com a higiene pode causar não só problemas nos dentes, mas também doenças em outras partes do corpo. O encontro teve a presença da cirurgiã dentista e professora doutora Silvia Cipriano, da PUC Campinas, que falou sobre a relação da saúde bucal com a saúde sistêmica e das ações solidárias promovidas pela Faculdade de Odontologia da instituição. Ela trouxe exemplos de pacientes com cáries e doença periodontal, problemas causados pela falta de higiene adequada. Isso parece foto de livro, mas não é. Né, são casos que a gente pega na clínica, então assim é feio, assusta, mas eu acho que a gente tem um papel importante, porque provavelmente essas pessoas, né, que chegam numa situação como essa, infelizmente não tiveram acesso a uma informação básica. Então essa informação precisa chegar para as pessoas. Se as pessoas não tiverem, então assim, tem a dificuldade do acesso ao serviço, mas também eu acho que cabe assim um trabalho muito grande para fazer chegar essa informação às pessoas. A iniciativa é da Comissão Permanente de Política Social e Saúde da Câmara de Campinas, presidida pelo vereador Paulo Haddad, marcando o mês da saúde bucal no município. Muitas vezes as pessoas se dirigem a um serviço de saúde, a um dentista já numa situação muito avançada, ou né, de uma cárie num elemento dentário, já com problema de canal, ou muitas vezes o dente está íntegro, está rígido, mas com mobilidade, já com perda da sustentação, que são as doenças periodontais, né? Se inicia com sangramento na gengiva, aí perde a inserção, a gengiva retrai e acaba perdendo toda a parte de suporte ósseo e a perda do dente, enfim. Então foram informações extremamente importantes, valiosas, o tabagismo, o etilismo, né? Contribuindo de forma muito importante para o câncer de boca, que é algo também que acomete, né, a nossa população, principalmente uma população mais velha, mas hoje, né, com os cigarros eletrônicos, essa incidência entre pessoas mais jovens, usuários desses cigarros eletrônicos, ele está se fazendo presente, está se fazendo notar. Hábitos simples podem evitar, além das doenças periodontais, problemas sistêmicos causados pela falta de higiene. Foi feito um comparativo entre problemas da cavidade bucal com problemas sistêmicos do corpo como um todo. Então nós temos uma infecção na boca, podendo levar a um problema no coração, que é uma endocardite bacteriana, um problema pulmonar, seja uma infecção pulmonar, quadros de pneumonias, abscessos cerebrais, um quadro elevado, né, do açúcar no sangue, uma glicemia alterada, então um quadro de diabetes descompensado, problemas com a gestante, trabalho de parto prematuro, abortamento, enfim, são repercussões sistêmicas de algo que poderia ser evitado, como você bem disse, se tivesse uma boa higiene bucal. No mês de março, nós temos como um mês de prevenção da saúde bucal na cidade de Campinas, uma lei de minha autoria. Então, todo mês de março, a gente procura ou realizar algumas ações na Câmara Municipal, prestando algumas informações para as pessoas que nos acompanham no plenário e também pelas redes sociais e pela TV Câmara, como trabalhos fora, né, extramuro, extra-Câmara Municipal, com escolas, com algumas entidades prestando essas informações em loco. E Campinas foi palco de um encontro marcado por fé e cultura. A terceira edição do Caminhando Juntos, um evento promovido pelo mandato da vereadora Paola Miguel, reuniu lideranças religiosas, autoridades e comunidade para valorizar tradições de matriz africana, além de ampliar também o debate sobre o combate ao racismo e à intolerância religiosa. De autoria do mandato da vereadora Paola Miguel, Campinas foi palco da terceira edição do Caminhando Juntos, evento que valoriza as tradições de matriz africana e reforça o combate à discriminação racial e religiosa. A programação marca duas datas importantes:
o Dia Nacional das Tradições de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé e o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, reconhecido pela ONU. Para mim é uma grande honra estar na 3ª edição, desse evento. A iniciativa começou por conta do dia 21 de março, que é o dia do combate à intolerância religiosa e às nações do Candomblé. Então a gente decidiu aqui no município, já que existe uma lei a nível federal, do deputado federal Vicentinho, a gente queria no município também marcar essa data. Então a gente tem tentado realizar essas atividades que são de homenagens para pessoas principalmente relacionadas ao Candomblé, mas as religiões matrizes africanas que tenham se destacado não só por ser pai de santo, mãe de santo, baulorixá, mas por também muitas vezes estarem dialogando sobre política pública, abrindo seus terreiros para espaço de acolhimento, conseguindo trazer com que o município também pense sobre isso e reflita de qual que é o papel da religião na nossa sociedade. A mesa da cerimônia reuniu representantes dos campos político, acadêmico e religioso, em um diálogo que evidencia a diversidade e a importância dessas representações. Nossa religião é de matriz africana, portanto são religiões de origem negra, e Campinas tem um contingente muito grande de negras e negros, e a religião é um momento onde a gente se une, porque a nossa religião é uma religião comunitária e que acolhe não só nós negros, mas acolhe pessoas de todas as origens, de todas as matrizes, enfim. É uma grande satisfação de estar aqui hoje, participando da 3ª caminhada, porque isso representa um posicionamento muito importante do poder público no respeito do axé. De extrema gratificação, esse evento está com a casa cheia. O axé tem uma voz importante nessa cidade, como também em toda a região. Isso é um reconhecimento público, maravilhoso, e que não deveria terminar, porque isso é um reconhecimento à nossa raiz, a nossa matriz africana. Então, sem palavras, eu acho que é a melhor homenagem e a maior homenagem que qualquer sacerdote ou sacerdotisa poderia ganhar e ser homenageado. Lideranças religiosas foram homenageadas durante o evento. Histórias marcadas pela fé, pela transmissão de conhecimento e pela atuação direta nas comunidades. Esse evento, ele começa a desmistificar um monte de coisas que são ditas, que são horríveis em relação à nossa religião. Esse evento mostra realmente que somos cultura, não bagunça. Fortalece o antirracismo, o racismo religioso, mostra que somos pessoas, que Candomblé é cultura, que Ifá é cultura, que a religião é cultura e ela é progressista, ela é uma religião de evolução. Sentimento muito gratificante no mês que eu faço 24 anos de santo, Eu acho que é um reconhecimento tanto do meu orixá, mas de quanto do poço que a gente toma desde quando a gente inicia a chegar ao cargo que a gente está e que eu estou hoje. Além da dimensão religiosa, muitos dos terreiros também atuam como espaços de formação cultural, assistência comunitária, enfrentamento ao racismo e à intolerância religiosa. Campinas assinou um protocolo antirracista e há mais de 10 anos vem fazendo um trabalho, E a gente tem outras atividades voltadas à matriz africana. Então Campinas sempre foi à frente, à vanguarda de realmente trazer a população, independente da sua crença e do seu credo, para que seja olhado como cidadão e não simplesmente pela crença. No cenário ainda marcado por casos de intolerância religiosa no Brasil, encontros como esse ganham um papel que vai além da celebração. Se tornam um espaço de visibilidade, pertencimento e, acima de tudo, de resistência.
Eu acho que esse evento ele mostra o quanto nós ainda temos que superar, né? Hoje nós estamos falando da religião matriz africana que vem sendo aí rechaçada perante uma comunidade, perante a sociedade. Então, quanto mais a gente se reunir, né, mais mostrarmos a nossa força enquanto religião, eu acho que isso nos torna cada vez mais forte. Agora, 12h32, seguimos com as informações do Legislativo, porque um requerimento protocolado na Câmara de Campinas pede esclarecimentos sobre a revitalização de um importante espaço esportivo aqui da cidade. O objetivo é garantir transparência nas obras e entender como a população será impactada. O pedido foi apresentado pelo vereador Ailton da Farmácia. Através de um requerimento, ele solicita ao prefeito informações detalhadas sobre a reforma do complexo esportivo da Praça Ferdinando Panattoni. De acordo com a publicação no Diário Oficial do município, a obra já foi homologada após processo licitatório. A empresa responsável será contratada por cerca de R$ 648 mil para executar a revitalização do espaço. Essa praça Ferdinando Panattoni é a praça ali, 100 metros ali, a praça onde o vereador Ailton da Farmácia trabalha há 50 anos, ali na Paula Souza, com a Federico Ozanar. É uma praça que muitas pessoas, principalmente aquelas senhoras idosas, usam e muito, né? Com vôlei adaptado, tudo. E aquela praça, ela já teve um pequeno trabalho do vereador no mandato passado. O vereador trocou o telhado. Agora saiu essa reforma nova aí, que é uma reforma com um valor bem alto de R$ 648 mil. E o vereador também mandou mais emendas lá também para essa praça. Entre os requisitos, o parlamentar também questiona sobre o acesso ao memorial descritivo que embasou a abertura da licitação pela Secretaria de Esportes, um documento que detalha os serviços previstos na obra. Aquela população há muito tempo está esperando por essa reforma, né? E é tudo que eles querem, né? E querem saber do vereador. Vereador, quanto tempo vai demorar? E a obrigação do vereador também é fiscalizar, cobrar, como está aí na obra, isso aqueles moradores lá, falar, ô vereador, ó, a obra está acontecendo isso, eles vão procurar o vereador vai procurar a empresa, ó, para a gente trabalhar de acordo com aquela praça, a revitalização dela seja feita de acordo com aquela população que usa, seja beneficiada, seja feliz. E a vereadora Paola Miguel cobrou transparência sobre os 553 espaços voltados à infância em Campinas. Ela pede à prefeitura a lista completa desses locais com endereços e tipos de equipamentos, além de critérios de seleção, serviços oferecidos, capacidades de atendimento e as medidas de segurança para garantir a integridade das crianças. A vereadora Paola Miguel apresentou um requerimento em que cobra transparência sobre os 553 espaços voltados à infância espalhados pela cidade. A parlamentar quer saber a lista completa desses locais, com endereço e tipos de equipamento, como creches, parques, centros de referência e espaços de lazer infantil. A gente tem diversos relatos, né, principalmente de mães que não conseguem vagas, né, para as crianças. Ou então de mães que até têm a vaga, mas ela tem no meio período, então ela não consegue também trabalhar. Fora isso, tem uma região específica que ela teve um grande deslocamento de crianças de uma escola para outra, de uma creche para outra. E esse espaço, né, não tinha uma rota de ônibus, só que ela era próxima demais para ter um ônibus fretado, mas era longe demais para as crianças, né, junto com as mães, crianças de 3 anos, irem a pé. Então, houve um processo de evasão escolar, sendo que existia um espaço mais próximo à casa dessas pessoas. Além disso, a parlamentar pede informações sobre como estão sendo mantidos esses espaços, os serviços e atividades oferecidas em cada um. Também a capacidade de atendimento e todas as medidas de segurança adotadas para garantir a integridade das crianças. Então, a gente está fazendo esse requerimento de informação para entender o que cada um desses locais, o que está acontecendo, e principalmente como que a gente consegue fazer com que uma criança
ocupe o dia inteiro dela, ou seja, de forma integral dentro dos espaços dedicados às crianças. Ainda segundo a vereadora, a resposta ao requerimento deve trazer detalhes que podem avaliar se a cidade está oferecendo estrutura adequada. Então a gente sabe que teve problema já de falta de vaga, a gente sabe que a gente teve problema com o número de espaço, mas agora o problema que a gente vê é que as crianças não estão ocupando o espaço inteiro que elas podem, a vaga inteira que elas podem ocupar. E isso ajuda não só a criança a socializar, mas também a mãe a poder se cuidar, trabalhar e fazer os outros afazeres. Agora, meio-dia e 38 minutos, e os moradores dos bairros no entorno da saída 116 da rodovia Ademar de Barros, em Campinas, fizeram um abaixo-assinado pedindo melhorias e também a duplicação da via. A partir disso, o vereador Herbert Ganem protocolou um requerimento na Câmara pedindo esclarecimentos sobre a ampliação. O vereador Herbert Ganem protocolou um requerimento pedindo esclarecimentos à Prefeitura de Campinas sobre as obras de ampliação da saída 116 da rodovia Ademar Pereira de Barros, uma reivindicação antiga dos moradores da região. Segundo o parlamentar, a população fez um abaixo-assinado pedindo melhorias e a duplicação da via. O que acontece? Ali é uma saída antiga da rodovia. Então, quando não tinha muitas casas, né, não tinha todo um trânsito. Agora mudou a situação. Tem prédio, tem vários condomínios. E o que acontece? Precisa melhorar ali. A saída é muito curta. Acontece acidente, vem um ônibus, tem que diminuir a velocidade, diminui na rodovia a velocidade. O que acontece? Pode causar acidente e precisa ser melhorado com urgência, duplicar ali. Já existe um projeto. E o que acontece? A população nos procurou com abaixo-assinado e nós estamos aí cobrando da Prefeitura a resolução. Os requerimentos são protocolados na Câmara Municipal e enviados à Prefeitura, que tem um prazo de 15 dias, podendo ser prorrogado pelo mesmo período para responder os questionamentos. No documento, o vereador pede esclarecimentos sobre a obra, se há previsão para iniciar a ampliação da via, qual o cronograma de início e conclusão, se já existe projeto técnico, se foram feitos estudos recentes de impacto no trânsito e se há medidas emergenciais para reduzir o risco de acidentes durante a intervenção. A gente precisa que esses moradores sejam atendidos com urgência e a gente está com esse requerimento para saber como é que anda nessa situação, quando que vai ser feito essa obra que é importante ali. Então a gente está fazendo essa cobrança e esperando a resposta da Prefeitura. Agora, meio-dia e 40, hora de dose extra de fofura por aqui, viu? Está começando o Adote um Bichinho. Quem sabe hoje você não encontra aqui o seu novo melhor amigo, hein? Acompanhe. Prepare o seu coração, respire fundo, porque a seguir você vai conhecer olhinhos brilhantes, rabinhos abanando e muito amor para dar. Está no ar o Adote um Bichinho, a chance de encontrar o seu melhor amigo e mudar uma vida para sempre. O contato para a adoção responsável vai aparecer aí na sua tela. Começamos com os amiguinhos dos protetores independentes. Essa linda cachorrinha foi encontrada perdida e até agora o tutor não foi localizado. Ela é bem cuidada, muito mansa, mas ainda está com muito medo. E por isso precisa de um lar cheinho de carinho, paciência e segurança. Se você pode oferecer esse cuidado, entre em contato com a Alessandra. Dá só uma olhada nesses filhotinhos. São machinhos com apenas 45 dias de vida. Eles estão esperando por uma adoção responsável e estão prontinhos para levar muita alegria para a nova família. Se você quer acompanhar o crescimento de um novo amigo desde o comecinho, essa pode ser a oportunidade.
Olha só a Lua, uma fêmea de aproximadamente 1 aninho, com mistura de vira-latas com border collie. Ela é muito alegre, ativa e adora companhia. A Lua é perfeita para quem busca uma amiga fiel para todos os dias. Agora chegou a vez da Estrela, dócil, amorosa, 1 aninho. Daquelas figurinhas que conquistam pelo jeitinho carinhoso e que só precisam de uma chance para retribuir com muito amor. Esse doguinho foi resgatado da rua, já é mais idoso e precisa de cuidados especiais. Ele é ceguinho, mas tem muito amor para dar e pode ser o companheiro ideal para quem acredita que todo animal merece dignidade e carinho em qualquer fase da vida. E agora vamos conhecer os peludinhos do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal de Campinas, o DPBEA. Esse aqui é o Jequitibá. Ele foi encontrado com lesões nas patas, estava lá no bairro Bosque. Ele foi resgatado pelo SAMU Animal, passou por tratamento e hoje ele está pronto para adoção responsável. O Jequitibá é um gato FIV, precisa ser filho único ou viver com outros gatinhos também FIV. Porém, ele é dócil e muito amoroso. O Felipe ainda é um filhotinho um pouco assustado, mas é muito dócil. Ele foi abandonado junto com a mamãe e os irmãozinhos. Foi acolhido pela equipe do DPBEA, já passou por avaliação e agora está prontinho para encontrar um lar cheinho de amor. E aí, qual desses amores vai conquistar o seu coração? Lembre-se, adotar é sim um ato de amor e de muita responsabilidade. Para mais informações sobre esses e outros peludinhos, acesse o portal Animal Campinas. Tem uma turminha cheinha de carinho esperando por você. E o dia começou ensolarado hoje aqui na região de Campinas, céu bem azul. E hoje, terça-feira, o tempo segue firme com calor, viu? Temperaturas elevadas também ao longo do dia. A máxima hoje chegando aos 30 graus, com umidade relativa do ar ficando aí em torno dos 40%. Apesar de não ser um índice de risco, já traz aquela sensação de tempo mais seco. Os ventos sopram fracos hoje, o que reforça ainda mais a sensação de calor, viu? Para amanhã, quarta-feira, a previsão já traz algumas mudanças. As temperaturas variam entre 18 e 28 graus. Tempo aí fica mais quente, né? Aumento da umidade, aquela sensação de tempo mais abafado. E para amanhã já tem uma chance de chuva fraca, viu? Principalmente durante a tarde. Ventos ganham também mais intensidade e podem ser moderados na tarde de amanhã. Então, quarta-feira, chegando aí com mudança no tempo. Agora, 12h46, o Câmara Notícia de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e continue ligado na programação da TV Câmara. Uma ótima tarde para você. Até mais.